A paz do Senhor, povo de Deus, estamos de volta vamos dar continuidade ao ensino, ao estudo do livro de Gênesis, onde vamos dar uma caminhada por todo o livro, tentando esclarecer versículo por versículo. No estudo passado nós falamos sobre a introdução, algumas introduções, onde nós falamos que o livro se divide em duas grandes partes, onde o livro tem 50 capítulos. Do capítulo 1 ao 11 falamos de um bloco, do capítulo 12 ao 50 é outro bloco, onde essas divisões têm a sua subdivisão e falamos dela. Falamos do versículo 1 ao versículo 3, que é onde diz, vamos fazer a leitura do texto, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós paramos aqui, falamos esses dois versículos, onde nós falamos que alguns creem que houve um grande intervalo, um enorme intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. Falamos que em Isaías nos mostra que Deus não criou a terra vazia, ela se tornou vazia, onde nós viemos falar do versículo 2, que diz que a terra era sem forma, e falamos sobre exatamente era sem forma, que não era sem forma, mas sim que ela se tornou sem forma, ela ficou sem forma, devido a algo que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, aonde alguns creem que foi ali, se deu por a queda de Satanás, que tirou a terra de órbita e causou algum caos, e que o Espírito Santo de Deus vinha logo em seguida dando forma àquela situação, àquele caos. E hoje nós vamos falar do versículo 2 e versículo 2 ao versículo 3 ao versículo 5, que é outro versículo também. Esses três versículos são versículos polêmicos, tá certo? Eu quero dizer para os irmãos que não é fácil você tentar identificar o que está aqui nesses três versículos, mas vamos ler para que os irmãos venham entender. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Qual é a polêmica que existe aqui? Na realidade não é nem polêmica, na realidade é falta mesmo de revelação. Porque qual a revelação que falta aqui? Que luz é essa que foi criada aqui? Qual é a luz? Alguns dizem que é Jesus, essa luz, mas se Jesus é Deus, então Jesus nunca foi criado. Então essa parte para nós crentes, para nós pentecostais, para nós que acreditamos na Trindade, que Jesus é Deus, não é Jesus. Outros creem que são poeiras cósmicas da primeira terra que foi criada, que ficou resquício, e outros já creem que é simplesmente a presença de Deus, que acredito eu que seja a posição mais provável. Não tem como nós conhecermos tudo, não tem como. Muitos textos da Bíblia é muito difícil de interpretações, até para os grandes estudiosos, para os grandes eruditos da palavra de Deus. Esse texto aqui eles não vão responder, mas não tem como fechar, não tem como. O texto está aberto, o texto está oculto aos olhos humanos. E o apóstolo Paulo vem falar para nós em 1 Coríntios 13, versículo 9, que é: em parte conhecemos. Isso significa que algumas coisas da palavra de Deus nós não vamos conseguir entendermos agora, porque existe uma revelação progressiva
E aqui nesse texto não tem como nós dizer que luz é essa que foi criada. Não dá. Você pode pesquisar, pode buscar em dicionário, não tem como. Mas a melhor posição que tem que seja a presença da glória de Deus. Que ali Deus se fez presente e ali a sua glória iluminou. Glória essa que se encontra lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 5, que diz: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Isso significa o quê? Que aqui o sol não vai existir, que a lua não vai existir, porque o próprio Deus vai iluminar a grande cidade, a Nova Jerusalém, com a sua presença. Outro ponto que eu esqueci de falar para os irmãos, que essa luz aqui não é a luz do sol, nem a luz dos astros. Por quê? Porque a luz, o sol, os astros vão ser criados só no versículo 14. Só no versículo 14 que os astros vão ser criados. Onde ele disse: Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Aqui o Senhor coloca os luminares para ver essa separação. Só que nesse versículo que nós lemos, que é o versículo 3 e 5, ele já faz essa separação aqui. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. É um texto de difícil interpretação, é um texto talvez nem de difícil interpretação, mas de impossível interpretação, que é esses 3 versículos. Não tem como você saber que luz é essa que foi criada. Melhor posição é a presença de Deus, da glória de Deus. Jesus, essa luz não é Jesus, porque Jesus não foi criado, não é Jesus. E esse verbo que ele disse, e disse Deus, aqui já está embutida a trindade de Deus, nesse disse Deus. Ele disse haja, esse haja aqui, para quem crê que é Jesus, ele disse que aqui não foi uma criação, mas sim simplesmente uma invocação. Ele invocou: venha a luz. Não é do verbo haver, existir, mas sim do verbo venha, de invocação. Por isso que eu falo para os irmãos que é um texto de difícil interpretação, por que não dizer de impossível interpretação. E fica esses 3 versículos aqui para que os irmãos possam estudar. Já estudamos do 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3 ao 5 agora, que você pode pesquisar, você pode buscar em fontes, você não vai encontrar em local nenhum alguém que responda que seja essa luz. Outro fato interessante que tem no texto aqui, está no 5, que Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Parece contrário, o nosso dia aqui no Brasil começa pela manhã, termina à tarde. Aqui no texto é o contrário, começa à tarde, o dia começa à tarde, às 18 horas, e termina no outro dia, às 18 horas. Começa de uma tarde a outra tarde. Para os judeus é assim, os dias lá são contados dessa maneira. Eles começam pela parte 6 horas da tarde, começam e vão terminar no outro dia. Outra coisa interessante no texto é o primeiro. Esse primeiro não existe na palavra hebraica, ele simplesmente forma um. E foi o dia 1. Esse estudo do livro de Gênesis é um estudo muito bom para quem gosta de estudar a Bíblia.
E eu espero que você seja um estudante da palavra de Deus. E quando você começar a mergulhar nesses pontos ocultos, nesses pontos que estão revelados, você vai se deliciar, você vai se deleitar na palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez todo o texto para encerrarmos, tá certo? Na próxima aula vamos dar início, vamos dar continuidade aos versículos bíblicos. O texto de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aqui poderemos também, são algumas teorias, tá certo? Que seja um texto profético. Texto profético em relação ao dia quarto, que é o dia da criação do sol, ou em relação a Jesus, ou em relação ao mundo vindouro. Mas como eu lhe falei, não tem como nós fecharmos. Esses 3 versículos bíblicos vai ficar em aberto para os irmãos pesquisar, para os irmãos pensar, para os irmãos perguntar ao Espírito Santo. Quem sabe o Espírito Santo revele a você. Em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que inscritos no canal, peço aos irmãos que divulguem, compartilhem para que os irmãos venham nos ajudar outras pessoas a ser alcançado pela palavra de Deus. Nós precisamos retornar, ter um retorno à palavra de Deus, para que nós possamos ser edificados. Amém? Já deixo aqui a minha boa tarde. Estou gravando esse vídeo à tarde, por isso que eu digo boa tarde. Se você for assistir o vídeo à noite, boa noite. Se for pela manhã, um bom dia. A graça e a paz. Vamos voltar com outros vídeos no estudo do livro de higiene. Vamos voltar também na batalha espiritual. Talvez hoje ainda eu coloque um vídeo de batalha espiritual, falando sobre batalha espiritual, tá certo? Sobre temas diversos, tem muitos temas para nós falar. Este livro de Gênesis, talvez vamos durar bastante tempo, talvez não, com certeza, para estudar todo o livro todo. Primeiro vamos estudar o primeiro bloco, que é do capítulo 1 ao capítulo 12, que fala da criação, da queda, das origens, e depois vamos estudar o segundo bloco, que é a história dos patriarcas. Graça e a paz a todos, tenha todos uma santa presença de Jesus Cristo nas vossas vidas. Amém?